Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje não, nós temos duas aulas para hoje. Expressões, né? Expressões numéricas envolvendo frações. E hoje eu estarei fazendo a correção da atividade de quarta-feira, certo? Foi uma atividade que alguns alunos relataram muita dificuldade, então eu achei por bem fazer essa correção comentada, para que todos possam acompanhar e entender como é que resolvem as questões, os problemas. Então vamos começar aqui pela questão de número 1. Sabendo que A é igual a 1/3 menos 3/4 e B é igual a menos 2/3 mais 1/2, calcule A vezes B. Esse pontinho aqui representa multiplicação, certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Nosso objetivo é multiplicar o A e o B. Só que o A é representado por essa expressão numérica aqui, ó. Na verdade é uma subtração entre duas frações. E o B também é representado por uma subtração. Por que, professor, que é uma subtração se eu estou vendo o sinal de mais aqui? Percebe que a primeira fração ela é negativa e a segunda é positiva. Quando os sinais são diferentes, você tem que subtrair e conservar o sinal do maior, certo? Aqui também, ó, 1/3 é positivo e 3/4 é negativo. Diferente, subtração. Tudo bem? Desculpe. Então vamos continuar aqui. Então, primeiramente, nós vamos resolver a subtração aqui e a subtração aqui em cada uma das situações. Os resultados é que nós vamos multiplicar, certo? Então, vamos primeiramente descobrir qual é o valor da expressão A e o valor da expressão B. Então, o valor da expressão A. A expressão A é 1/3 menos 3/4. Isso é uma subtração entre duas frações. Perceba que os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, não é possível você somar nem subtrair. Então, o que é que você tem que fazer? Uma das maneiras que você tem de resolver aqui é calcular o MMC dos denominadores. Então tá aqui, ó, 3 e 4. Pergunta, tem algum número par entre o 3 e o 4? Sim, tem o número 4, então vamos dividir por 2, ó. 3 ele não é divisível por 2, então repete. 4 dividido por 2 dá 2. Tem algum número par ainda? Tem, né, gente? Então divide novamente por 2. O 3 repete, 2 dividido para 2 é 1. Já é 1 aqui na segunda coluna, falta você encontrar 1 para a primeira coluna. Para isso a gente vai dividir agora por quanto? Pelo próprio 3, que é um número primo. 3 dividido para 3 é 1, aqui já é 1, repetiu. Então, quando você encontra 1, tanto para a primeira coluna como para a segunda coluna, significa dizer que o seu processo de decomposição acabou. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar os divisores, ó, que é o 2, o 2 e o 3, e vai multiplicar. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3, 12. O que é que representa esse 12? O 12 ele é o resultado do MMC entre 3 e o 4, entre o 3 e o número 4. Mas o que é que ele representa? Ele representa o nosso novo denominador. Eu vou criar duas frações equivalentes às iniciais, de tal maneira que os denominadores são todos iguais a 12. Porque é isso que acontece. Quando você está somando ou subtraindo duas ou mais frações de denominadores diferentes, o que você tem que fazer é buscar criar frações equivalentes às iniciais. Mas qual é a propriedade? O que é que você tem que se ligar? É que essas frações equivalentes elas devem ter o mesmo denominador. Então, para isso, a gente aplica essa regrinha para a gente encontrar que denominador vai ser esse. Então, é 12. Significa dizer que aqui vai deixar de ser 3, vai passar a ser 12. Que deixa de ser 4, vai passar a ser 12. Certo? Como nós já sabemos que os denominadores vão ser iguais a 12, falta descobrir os numeradores. Por isso, da interrogação aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer para descobrir os numeradores? Você vai comparar a primeira fração com a primeira fração equivalente, ó. Do 3 para o 4, gente, aumentou. Aumenta quantas vezes? 4 vezes, né? 4 vezes 3, 12. Ora, se o 3 ele aumenta 4 vezes, ele chega em 12, então significa dizer que o 1 também vai aumentar na mesma quantidade. Então, 1 vezes 4 dá 4. Então, a fração que nós vamos encontrar vai ser 4/12. Beleza, gente? E agora nós vamos descobrir o numerador da segunda fração, que é esse que está aqui, ó. Para isso, eu vou comparar a segunda fração inicial com a segunda fração equivalente, ó. De 4 para 12, aumentou quantas vezes? 3 vezes. Se de 4 para 12 aumentou 3 vezes, porque 4 vezes 3 é 12, esse 3 aqui também vai ter que aumentar 3 vezes. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar menos 9/12. E agora, gente, é possível subtrair? Sim, porque os denominadores são iguais. Como é que eu faço para subtrair? Você conserva o denominador, você não vai somar e nem vai subtrair aqui embaixo, ó. Você vai repetir, você vai conservar. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. Então vai ficar, ó, 4 menos 9. Quanto é que é 4 menos 9, gente? É menos 5/12, porque os denominadores, ó,
ele é repetido, ele é conservado. Ó. O denominador conserva, 12. Subtrai, 4 menos 9, menos 5. O 4 é positivo, o 9 é negativo. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. O maior não é o 9? Negativo. Ó. Então, menos 5 dozeavos. Esse é o valor do A. Agora, vamos calcular aqui o valor do B. Ó. Mesma situação. Denominadores são diferentes. Então, nesse caso, vamos calcular o MMC. Fica fácil, né, gente? O 2 é par, então divide por 2. Ó. 3 não pode, repete, 2 dividido para 2 é 1. Então, vai ficar 3 em 1. 3 em 1 não tem mais nenhum número par, vou dividir por 3. Porque o 3 aqui, ele é um número primo. 3 dividido para 3 é 1. Aqui chegou a 1, acabou o processo. Então, vou fazer o quê? Multiplico os divisores 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, o que é que vai acontecer? Vamos criar frações equivalentes às frações iniciais, que são essas duas, de modo que os denominadores vão ser iguais a 6. O que é que vai acontecer agora? Vamos descobrir os numeradores da primeira e o numerador da segunda. Como é que nós vamos fazer isso? Fazendo a comparação, igual foi feito aqui nessa parte aqui de cima. Então, vamos comparar aqui a primeira fração com a primeira fração equivalente. Ó. De 3 para 6, aumentou. Aumentou quantas vezes? 2 vezes. Então, de 2 para a interrogaçãozinha, vai ter que aumentar também 2 vezes. Então, 2 multiplicado a 2 equivale a 4 sextos. Porque o denominador a gente já tinha descoberto, era 6. Para descobrir o numerador, você fez uma comparação. Ó. Você comparou 3 em relação a 6. E 3 em relação a 6, aumenta ou diminui? Aumenta, né? Aumenta quantas vezes? Não são quantas unidades, são quantas vezes, multiplicação. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, aumentou 2 vezes. Se o 3 está aumentando 2 vezes, o 2 aqui também vai ter que aumentar 2 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Ó. Então, está aqui o resultado, 4 sextos. Como era negativo, ó, continua sendo negativo. Agora, vamos comparar a segunda fração inicial com a segunda fração equivalente. Ó. De 2 para 6, gente, aumenta ou diminui? Aumenta, né? Aumenta quantas vezes? 3 vezes, que 2 vezes 3 dá 6. Se o 2 está aumentando 3 vezes, então 1 vai aumentar também 3 vezes. E 1 vezes 3 vai dar 3 sextos, porque o denominador nós já havíamos encontrado. Olha aí, gente, é possível você subtrair nessa situação? Sim ou não? Claro que sim, né, gente? Por quê, professor? Porque os denominadores são iguais. E quando os denominadores são iguais, o que é que a gente faz? A gente repete o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Aqui eu vou somar ou subtrair? Subtrair, não é, gente? Por que eu vou subtrair? Porque os sinais aqui são diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? Vou subtrair. Pego o maior módulo menos o menor módulo, 4 menos 3 dá 1. E conservo o sinal do maior. Quem é o maior? 4 ou é o 3? É o 4. Qual é o sinal dele? Negativo. Então vai ficar menos 1 sexto. Beleza? Então nós descobrimos o valor do A e o valor do B. Qual é o que é que a questão pede para você resolver? Não é o produto, não é a multiplicação. Ó. Calcule A vezes B. Então agora nós vamos pegar o valor do A e multiplicar com o valor do B. Então tá aí, gente. Ó. O valor de A é menos 5 dozeavos. O valor do B é menos 1 sexto. Para multiplicar, gente, o que é que a gente vai fazer? Aplica o jogo de sinais, né? Menos com menos, mais. Já sei que o resultado é positivo. O que é que eu faço com as multiplicações? O que é que eu faço com as frações? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 5 vezes 1, 5. 12 vezes 6, 72. Então, 5, 72 avos. É uma fração positiva. Se por acaso você chegou nessa correção e não faz ideia do que foi que aconteceu aqui, eu lhe aconselho a assistir as aulas dessa semana, tá? Que estão gravadas e estão disponíveis no canal da escola, beleza? Então tá aí resolvida a primeira questão. Vamos agora aqui para a segunda questão. Uma questão bem simples, que é só multiplicar. Você vê que a multiplicação aqui é bem rápida. O que dá trabalho é somar e subtrair, beleza? Então aqui, segunda, calcule o valor das expressões numéricas. Então nós temos aqui a letra A, ó, 5 quartos positivo multiplicado a 4 onzeavos negativo. Então primeiramente nós vamos aplicar aqui o jogo desses sinais, ó. Mais com menos, menos. Eu já sei que o meu resultado vai ser negativo. Então o que é que eu vou fazer agora? Ó? 5 multiplicando numerador por numerador. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 11, 44. Tá? Então vai ficar menos 20, 44 avos. Lembrando novamente, ó, por que deu negativo aqui? Aplica o jogo de sinais. Ó, mais com menos, menos. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 11, 44. É claro que essa fração aqui ela pode ser simplificada, né? A gente pode simplificar aqui tudo por 4. Ó. 20 dividido para 4, 5. 44 dividido por 4 dá 11. Então vai ficar menos 11, menos 5 onzeavos. Essa aqui é a fração irredutível, tá? Esse conteúdo aqui de simplificação irredutível, fração irredutível,
também é um conteúdo que já foi abordado aqui em nossas aulas, tá? Se você caçar lá no canal da escola, certamente você vai encontrar, beleza? Então tá aqui, gente, a versão simplificada, beleza? Isso aqui você pode simplificar. É interessante que você simplifique sempre, tá? Em algumas situações aqui eu não vou simplificar, mas você tem a obrigação de simplificar em casa. Então vamos fazer agora aqui a multiplicação da letra B. Então nós temos aqui, ó, menos 7 oitavos multiplicado a 3 14avos multiplicado a menos 4 terços. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar o jogo de sinais. Observe que a primeira fração é negativa, a segunda fração é positiva. Ah, professor, mas eu não estou vendo o sinal do mais, não é necessário, tá? É facultativo. Quando o número ele é positivo, ele pode vir com um sinal de mais ou pode vir sem um sinal, é facultativo. E a terceira é negativa. Então, aplicando aqui o jogo de sinais, vai ficar assim, ó. Menos com mais, menos. Com menos, mais. Então, o resultado vai ser positivo. Aqui a gente está aplicando o jogo de sinais acumulativo, tá? Cumulativo, por assim dizer. Então, fazendo aqui a multiplicação, ó. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4. Gente, 21 vezes 4 é quanto? 84. 8 vezes... Fazendo aqui a multiplicação de maneira mais simples, ó. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 vezes 14, 336. Se você sentiu dificuldade, pause o vídeo, faça aí no seu caderninho que certamente você acertará, beleza? Então tá aí, o resultado é 84 sobre 336, tudo positivo. 84 é par, 336 é par. Então, logicamente, é que a gente pode simplificar, né? E a simplificação aqui não vai ser por 2, porque demoraria mais. Vamos ser logo por 4. 84 dividido para 4, 21. 316. 336 dividido por 4, 84. E ainda pode ser simplificado por 3, ó. 21 vezes 3, 7. 84 dividido para 3, 28. E aqui ainda pode ser simplificado tudo por 7, ó. 7 por 7 dá 1, 28 por 7 dá 4. Então ficaria 1 quarto. Eles fazendo a simplificação. Existem outras maneiras de você simplificar também, tá? Agora vamos aqui avançar para a terceira questão. Para uma receita de bolo são usados 3/4 de xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar e 2 xícaras de leite. Letra A. Para fazer a metade dessa receita de bolo, como ficam as quantidades dos ingredientes indicados? Gente, se essa quantidade eu estou utilizando para fazer um bolo, se eu quero a metade, o que é que eu tenho que fazer com cada ingrediente? Dividir pela metade, né? Ou eu somo tudo isso daqui, ou a gente soma tudo isso e divide por 2, ou então você vai pegar cada ingredientezinho desse aqui, vai dividir por 2 e soma no final, tá? Ele quer o seguinte, ó, para fazer a metade dessa receita de bolo, como ficam as quantidades de ingredientes indicados? Então aqui na verdade a gente não vai somar do jeito que tá aqui, dividir por 2, ele quer saber a metade de cada um desses ingredientes. Então, vamos começar aqui, ó, pela 3/4 de xícara de farinha de trigo. Então, a metade de 3/4. O que é a metade, gente? A metade de 3/4 é quando você divide por 2, ó. Aí você tem 3/4 dividido por 2. Só que aqui, gente, configura-se uma divisão de fração. Ah, professor, mas o 2 ele não é uma fração, mas pode ser representado como se fosse uma fração. Basta que eu escreva o denominador aqui igual a 1. Eu vou considerar o 2 como sendo numerador, escrevo o denominador igual a 1. Vai ficar assim, ó. 3/4 dividido por 2 sobre 1. Porque 2 sobre 1, gente, é 2 dividido para 1. E 2 dividido para 1, ó, vale exatamente 2. Ou seja, se eu quiser transformar um número natural em fração, basta fazer isso, ó. Chamar o denominador de 1. E aí, agora, como é que divide aqui duas frações? Vocês lembram? Na aula de quarta-feira, foi explicado como é que divide duas frações. Como é que a gente divide duas frações? Basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, ou seja, ó, você vai multiplicar a primeira fração, que é 3/4, pelo inverso da segunda. O que é o inverso? É você trocar o numerador pelo denominador. Então vai ficar, ó, 3/4 multiplicado pelo inverso da segunda. O inverso é 1 sobre 2. Então tá aqui. Você divide multiplicando. E como é que a gente multiplica duas frações? Numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então o resultado vai ser 3/8. Ou seja, 3/8 é a metade dessa quantidade aqui, ó, que é 3/4. É mesmo, professor, a metade? É, acredite se quiser. Lembre-se, você não está trabalhando com número natural, não, inteiro. Você está trabalhando com fração, beleza? Agora nós vamos pegar esse outro ingrediente, essa fração, que representa a xícara de açúcar. E vamos calcular a metade dele, ou seja, vamos dividir por 2. Então vai ficar aqui, ó, 1/4 dividido por 2. Mesma situação. Eu posso transformar o 2 em fração, ó. Vai ficar 1/4 dividido por 2 sobre 1. E dividir duas frações, gente, nada mais é do que você multiplicar a primeira fração
pelo inverso da segunda. Então vai ficar, ó, 1/4 multiplicado ao inverso da segunda. A segunda aqui, né, 2 sobre 1. Então o inverso dela é 1 sobre 2. E aí agora o que é que nós vamos fazer? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, 1/4, ou 1/8 é a metade de 1/4. Meu Deus, professor, como é que pode? O 8 aqui não é maior do que o 4? Minha gente, isso aqui é uma fração, tá? Fração. Quanto maior o denominador, menor é o resultado, tá, gente? Porque aqui, ó, 1/8 é 1 dividido em 8 partes. Certo? Imagina bem que tu tem um chocolate. Um tabletezinho de chocolate. Qual é a quantidade que tu vai comer mais? É se tu pegar esse chocolate e dividir em 4 partes iguais e comer um pedacinho? Ou você pegar esse chocolate e dividir em 8 partes iguais? Quanto mais você divide, menor ficam as partes, entendeu? Por isso que a fração 1/8 ela é menor do que 1/4. Entenderam agora? Eu espero que sim. E aí, gente, vamos voltar aqui à nossa questãozinha. E aí tá faltando essa quantidade, essa porção aqui, ó. É 2 xícaras de leite. Ora, gente, aqui é um número inteiro, ó. Então eu vou pegar o 2, ó, que é 2 xícaras, e vou dividir pela metade. Ou seja, eu vou dividir novamente por 2. E 2 dividido para 2 é igual a quanto? A 1. Então, como ficam as quantidades dos ingredientes indicados? 3/8, a metade, 1/8 a metade e 1, que é a metade de 2 xícaras de leite. Beleza? Na letra B. E para fazer o dobro dessa receita de bolo? Gente, o que é o dobro? Se metade é dividido por 2, dobro é multiplicado por 2. E aí vai ficar simples, ó. Vou pegar esse primeiro ingrediente, que é 3/4, e vou multiplicar por 2, ó. Mesma situação daqui, dessa situaçãozinha aqui, ó. O 2, ele pode ser representado na forma de fração. E aí, representando na forma de fração, vai ficar 3/4 multiplicado a 2 sobre 1. E aqui a multiplicação acontece de maneira, ó, direta, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Então fica 6/4. Professor, por que a regra que o senhor está aplicando é diferente? Porque aqui é multiplicação e aqui é divisão, tá? Estuda o último vídeo, tá? Agora vamos calcular aqui o dobro dessa porçãozinha aqui, que é 1/4 de xícara de açúcar. Então vai ficar, ó, assim, gente. Só voltando aqui, eu ainda posso simplificar, tá? Essa situaçãozinha aqui, ó. 6/4 pode ser simplificado por 2. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Então fica 3 meios, tá? A simplificação. Agora vamos pegar aqui 1/4 e vamos calcular o dobro, ou seja, vamos multiplicar por 2. 1/4 multiplicado a 2. Para facilitar aqui a multiplicação, vamos pegar o 2 e transformar ele em fração. Sempre que o número for um número inteiro e você sentir dificuldade de multiplicar, transforma em fração. E aí vai ficar 1/4 vezes 2 sobre 1. 1 vezes... Desculpem. 1 vezes 2 dá 2. 4 vezes 1 dá 4. Simplificando aqui por 2, ó, porque ambos são pares, 2 dividido para 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então tá aqui a versão simplificada. E por último, a mais simples, é 2 xícaras de leite. Gente, qual é o dobro de 2? Não é multiplicar por 2? Então 2 vezes 2 equivale a 4. Então tá aí respondida a terceira questão. Questão também que muitos alunos reclamaram. Professor, tá muito difícil. E eu imagino que esteja realmente. Agora a quarta, ela é a mais complicada, tá? Então prestem bem atenção. Determine o valor de cada expressão numérica a seguir. Então nós temos aqui, ó, menos 1 meio elevado a 3 mais menos 1 terço elevado a 2. Antes de somar, você tem que calcular as potências, gente. Tá? Isso é regra quando você tem uma expressão numérica, tá? Antes de somar, ou multiplicar, ou dividir, você tem que calcular as potências. Então vamos calcular aqui as potências. A primeira delas é menos 1 meio elevado a 3. Nós já sabemos que toda potência ela é uma multiplicação de fatores iguais. Se você não sabe, assista o vídeo da aula de hoje, que você certamente lembrará. Então, 1 meio elevado a 3 vai ser 1 meio repetido, ó, 3 vezes dentro da multiplicação, ou seja, são 3 fatores iguais a menos 1 meio. Então, vai ficar o menos 1 meio vezes o menos 1 meio vezes o menos 1 meio. Por que 3, professor? Porque o expoente ele indica a quantidade de repetições. Para chegar no resultado, o que é que nós vamos fazer? Como agora que nós temos multiplicações, aplique primeiramente o jogo de sinais, ó. Menos com menos, mais com menos, menos. E agora o que é que você vai fazer? Vai multiplicar numerador por numerador por numerador, que vai dar 1 vezes 1, que é 1. Multiplicado a 1, que o resultado continua sendo 1. E agora vamos multiplicar os denominadores. 2 vezes 2 equivale a 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, o resultado vai ficar menos 1/8. Agora nós vamos calcular aqui a segunda potência, ó, que é o menos 1 terço elevado a 2. Então tá aqui, ó, menos 1 terço elevado a 2 é o menos 1 terço repetido quantas vezes? Ó, 2 vezes. Então tá aqui, ó, repetir apenas 2 vezes. E aí, primeiramente, vamos aplicar aqui o jogo de sinais, ó.
menos com menos, mais. Já sei que o resultado é positivo. 1 vezes 1 deu 1. 3 vezes 3 deu 9. Então ficou 1 nono. Mas o que nós queremos calcular aqui não são as potências, mas sim a adição desses dois pedacinhos aqui, ó. Essa potência nós já sabemos que é menos 1 oitavo e essa potência nós já sabemos que é 1 nono. Então, o que nós queremos fazer é calcular essa adição, ó. Menos 1 oitavo mais 1 nono. Esse mais aqui, gente, de onde é? Aqui da expressão, ó. Eu quero somar o resultado dessa potência com o resultado dessa potência. Então, estou somando aqui, ó, menos 1 oitavo mais 1 nono. E aí, nós recaímos uma adição de frações. Aqui no caso não é uma adição, é uma subtração, porque as frações têm sinais diferentes. Então, sempre que os sinais são diferentes, é subtração. Então, nesse caso, é possível subtrair do jeito que está aí? Não, né, gente? Por que não é possível? Porque os denominadores são diferentes. E aí, agora eu não vou mais estar fazendo aqui do ladinho o MMC. Quem vai fazer é você, tá? Então, gente, o MMC entre 8 e 9 é 72, tá? Então, esse 8 ele deixa de ser o 8 e passa a ser 72, e o 9 deixa de ser 9 e passa a ser 72. Sabendo disso, fazendo as comparações, que eu também não vou mais fazer aqui, você já tem condições de fazer em casa. Como é que vamos proceder? Ó? De 8 para 72, aumentou quantas vezes? 9 vezes. Se o 8 aumentou 9 vezes, o 1 também vai ter que aumentar 9 vezes. Então, 1 vezes 9 deu 9. Por isso que aqui nós encontramos o 9. Ó. Como a primeira fração é negativa, ela vai continuar sendo negativa. Na segunda fração, nós temos aqui o 9. Só que esse 9 passou a ser 72. De 9 para 72, aumentou, gente. Aumentou quantas vezes? 8 vezes. Se o 9 aumentou 8 vezes, então 1 ele precisou aumentar também 8 vezes. E 8 vezes o 1 deu 8. Por isso que o numerador aqui ficou em 8. Beleza? Isso aí você vai fazer em casa, essa constatação. Beleza? Então agora, é possível subtrair? Sim, professor, é possível subtrair, porque os denominadores aqui, ó, são iguais. Então eu conservo o denominador e subtraio os numeradores, porque os sinais são diferentes. E aí eu vou pegar 9 menos 8, que dá 1, e vou conservar o sinal do maior. O sinal do maior é o do 9, que é negativo. Então por isso ficou menos 1 sobre 72, ou seja, menos 1, 72 avos. Beleza, gente? Então esse aqui é o resultado da letra A. Vamos agora aqui para o resultado da letra B, ó. Nós temos aqui, ó, menos 1 terço elevado a 2, menos 4 vezes menos 1 meio elevado a 3, certo? Aqui é uma expressão numérica, tá, gente? Numa expressão numérica, foi o que eu acabei de falar a vocês, e vocês vão perceber pela aula de hoje. Não importa a ordem que você está tomando, o que importa é a ordem das operações. O que é que eu tenho que resolver primeiro? Potência. Então aqui nessa expressão eu tenho potência? Tem, então eu vou começar resolvendo potência. Eu vou começar resolvendo essa, depois essa e substituir os valores. Então vamos aqui, gente, ó, menos 1 terço elevado a 2. Menos 1 terço elevado a 2 significa dizer que o menos 1 terço vai ser repetido quantas vezes? 2 vezes. Está aqui o 2, ó, 2 vezes. E aí, resolvendo, vai ficar, ó, menos com menos, mais. Ou seja, o resultado é positivo. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 dá 9. Então, 1 nono. Ou 1 sobre 9 positivo. Agora vamos calcular aqui a outra potência, tá? É uma potência de frações. Então vai ficar menos 1 meio elevado a 3. Isso aqui a gente já tinha até calculado numa questão anterior, mas fazendo novamente, ó, menos 1 meio elevado a 3 vai ser o menos 1 meio repetido quantas vezes? 3 vezes. E aí, como é negativo, ó, estamos utilizando aqui os parênteses. Então vai ficar, ó, menos com menos mais. Esse mais com menos vai ficar menos. O resultado é negativo. 1 vezes 1 vezes 1 deu 1. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, vai ficar menos 1 oitavo. Nesse caso, ainda não dá para subtrair porque temos uma multiplicação. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos substituir essa potência pelo resultado que é 1 nono. Vamos substituir essa potência pelo resultado que é menos 1 oitavo. Então, vai ficar assim, ó. 1 nono menos 4 vezes menos 1 oitavo. Nesse tipo de expressão numérica, o que é que a gente vai ter que resolver primeiro? Antes de subtrair, nós vamos ter que multiplicar. Só que aqui nós vamos se deparar com aquela situação anterior. Nós temos aqui uma fração e aqui um número inteiro. Qual é a melhor maneira de tu multiplicar? É transformar esse número inteiro em fração. Então nós vamos fazer isso, ó. Não é 4? Vamos chamar de 4 sobre 1. Agora a gente consegue multiplicar aqui tranquilamente, ó. Antes de subtrair, temos que multiplicar. Então, ó, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 8, 8. Menos com menos, não é uma multiplicação, ó. Aplica o jogo de sinais, ó. Menos com menos, mais. Então vai ficar 1 nono mais 4 oitavos, ó. Não é uma multiplicação, ó. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 8, 8. Então fica 1 nono mais 4 oitavos. E agora é possível que você some as duas frações, ó. Mas lembrando,
Elas têm denominadores iguais? Não, são diferentes. E 9 e 8 vai ser o mesmo o MMC da questão anterior, então nós já sabemos que ela vai dar 72 também, tá, gente? E aí vai ficar, ó, 9 para 72 aumentou 8 vezes. E então esse número 1 vai ter que aumentar 8 vezes também. Então 1 vezes 8 deu 8. De 8, agora fazendo aqui a segunda fração, ó. De 8 para 72 aumentou 9 vezes. Então o numerador, que é 4, vai ter que aumentar também 9 vezes. 4 vezes 9, 36. E aí você já pode somar, ó. Conservou os denominadores, que é 72, e vai somar os numeradores. Conservou os denominadores, 72, vai somar os numeradores. 8 mais 36, 44. Lógico que a gente pode simplificar tudo isso daqui, né, gente? 44 por 4 dá 11, 72 por 4 é 18. Então tá aí, 11 e 18 avos, beleza? Agora a questão... Opa! Agora a questão aqui, ó, de número 5, tá? Em um copo cabe 1/6 de litro de água. Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de 2/3 de litro? Gente, em um copo cabe 1/6 de litro de água, certo? Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de 2/3 de litro? Então o que é que nós vamos pegar? Nós vamos pegar aqui a capacidade dessa jarra, que é 2/3, e vamos dividir pela capacidade de um copo, que é 1/6. Então é só você fazer isso. Você pega a capacidade maior, divide pela capacidade menor. O resultado dessa divisão vai dar justamente a quantidade de copos, ou seja, aquela quantidade que o menor consegue encher o maior. Beleza? Não sei se você entendeu bem a lógica aqui, mas é isso que a gente faz sempre, tá? Digamos assim, que você tem 1 litro. Para encher esse litro, você precisa de 5 copos cheios de água. Como é que tu faz para descobrir a quantidade de 5? Basta tu pegar a capacidade de 1 litro e dividir pela capacidade de um copo. Você vai chegar justamente a 5 copos, tá? É mais ou menos essa lógica. Então, o litro aqui, a capacidade dele é 2/3, que é uma capacidade maior do que 1/6, tá? E a capacidade de um copo é 1/6. Então, quando você divide isso, você acaba encontrando o resultado. E aqui é uma divisão de frações. Como é que eu resolvo uma divisão de frações? Você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, quem é a primeira fração? É 2/3. Quem é o inverso da segunda? 6/1. 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 1 é 3. E aqui é 12/3. Aqui é uma fração aparente. Toda fração aparente, a maioria delas é uma fração inteira, tá? Então você vai conseguir dividir o 12, que é o numerador, pelo 3, que é o denominador. 12 dividido para 3 é igual a 4. Ou seja, para encher essa jarra com capacidade de 2/3 de litro, eu vou necessitar de 4 copos de capacidade de 1/6, certo? Se você multiplicar aqui, ó, 1/6 vezes 4, você vai encontrar essa capacidade, que é 2/3, beleza, gente? Então essa foi a correção da atividade de quarta-feira. Até a próxima aula.